Ô meu amigo, você sabe que na estrada a gente escuta de tudo, né? Pois hoje eu vou te contar um causo que chegou pra mim lá em Teresina, no Piauí. Coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Não foi comigo diretamente não, mas eu conheci o cabra que viveu esse aperreio e olha, pela cara dele, sei que a história é de verdade. O homem não inventou nada, não. Vou te chamar de parceiro aqui, porque essa história merece ser contada como se fosse na boleia, de caminhoneiro para caminhoneiro, na base da confiança. O sujeito se chamava Raimundo, mas todo mundo na cidade conhecia ele como Mundico. Era motorista de praça, daqueles que rodam de madrugada para buscar passageiro em aeroporto, rodoviária, festa que acaba tarde. Um homem simples, trabalhador, com seus 40 e poucos anos nas costas. Gostava da noite porque, segundo ele, o dinheiro vinha mais fácil e as ruas mais vazias davam uma certa paz. Só que a paz da noite também guarda os segredos que a gente não entende, né? Pois numa dessas madrugadas, Mundico recebeu uma chamada por volta das 2 da manhã. Era uma corrida até a zona sul de Teresina. Ele não pensou duas vezes. Pegou o carro, ajeitou o banco e partiu. As ruas estavam silenciosas, quase desertas. Só uns cachorros magros atravessando aqui e ali. O vento da madrugada soprava quente, como costuma ser no Piauí. Mas por dentro do carro o ar estava fresco, e o rádio tocava baixinho uma música qualquer. Chegando no endereço, ele viu uma figura parada na esquina, como se estivesse esperando justamente por ele. Era um homem magro, alto, usando um casaco preto comprido. Estranho demais, porque naquela hora e naquele calor, ninguém aguentava roupa pesada. Mas Mundico não ligou muito. Baixou o vidro, perguntou: "Vai para onde, patrão?" O homem não respondeu, só acenou com a cabeça e entrou no banco de trás. Silêncio total. Mundico achou que o sujeito era calado, desses que não gostam de conversa. Tocou o carro. Seguiu pela Avenida Frei Serafim, depois pegou o caminho para a Zona Sul. Só que aí começou a coisa estranha. O cabra no banco de trás não falava, não se mexia, parecia uma estátua olhando pela janela. Mundico olhou rápido pelo retrovisor e sentiu um gelo subir pela espinha. Os olhos do homem não piscavam, parecia olhar o nada, sem vida. Eis que, de repente, quando ele se virou de novo para conferir, o banco estava vazio. Vazio, parceiro. O homem tinha sumido como fumaça. Mundico quase perdeu o controle do volante. Deu até uma freada seca. Olhou pelo espelho de fora e o coração quase parou. O sujeito estava de pé na mesma esquina de onde tinha subido no carro, parado, olhando na direção dele. Diz que o sangue de Mundico gelou na hora. O instinto mandava fugir, mas tinha alguma coisa que segurava ele, como se os olhos daquele estranho puxassem sua atenção. O motorista respirou fundo, engatou a marcha e saiu dali, sem coragem nem de olhar de novo no retrovisor. Naquela noite, quando chegou em casa, o homem não conseguiu dormir. Se revirava na cama, lembrando do rosto pálido do sujeito, da forma como tinha aparecido de novo na esquina. Tentava se convencer de que era cansaço, ilusão de quem roda a noite adentro. Mas no fundo ele sabia que não era isso. Uma semana depois, no mesmo dia, quase no mesmo horário, o telefone de Mundico tocou. Era outra corrida, e adivinha só? Pro mesmo endereço. O coração dele gelou, mas a necessidade fala mais alto, né? Dinheiro de madrugada vale muito e ele pensou: não vai acontecer nada, é só paranoia. Lá foi ele de novo. As ruas estavam até mais silenciosas do que antes, como se Teresina tivesse apagado. Quando chegou na esquina, não acreditou no que viu. O mesmo homem do mesmo jeito, com o casaco escuro, parado igual uma estátua, esperando. O corpo de Mundico tremeu todo, mas ele não teve coragem de arrancar. Parou o carro. O homem se aproximou devagar. O passo dele era estranho, parecia que nem tocava no chão. Mundico baixou o vidro, quase sem voz, e perguntou: "Vai para onde dessa vez?" O sujeito demorou um tempo, ficou parado, olhando dentro do carro com uma sombra no rosto. E quando finalmente falou, a voz era grave, arranhada, como se viesse das profundezas da terra. Disse apenas: "Você já sabe o que aconteceu da última vez, não sabe?" Raimundo, o Mundico, ficou sem ar. O coração disparou, a mão suava no volante.
Como aquele homem sabia o que tinha acontecido? Ele ficou em silêncio, travado, e o sujeito abriu a porta, sentou no banco de trás com a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Naquele momento, Mundico teve certeza. Não era gente comum que estava ali. E foi assim que começou o pesadelo dele pelas ruas de Teresina, um pesadelo que ia mostrar que certas corridas não deviam nunca ser aceitas. Pois bem, parceiro, Mundico engatou a marcha. O carro balançou devagar pelas ruas de Teresina e aquele silêncio dentro do veículo parecia pesar mais do que o motor trabalhando. O homem no banco de trás não falava nada, mas a presença dele enchia o ar de um jeito estranho, como se o espaço todo fosse dele. Raimundo tentava se concentrar no trânsito, mas parecia que o volante estava ficando pesado, como se uma força invisível puxasse o carro para o caminho que não era o certo. Depois de uns 10 minutos rodando, o motorista percebeu que já não reconhecia mais as ruas. Tinha pego o caminho para a Zona Sul, mas as casas iam rareando e as luzes dos postes, que já eram fracas, começaram a desaparecer. Era como se estivessem entrando numa parte da cidade que não existia em nenhum mapa. Mundico suava frio, mesmo com o ar gelado do carro. De vez em quando, arriscava olhar pelo retrovisor, mas toda vez que tentava, a sombra do passageiro parecia ainda mais densa, como se engolisse qualquer claridade. Até que, num momento de coragem, ele se virou um pouco mais para olhar o rosto. Foi aí que o sangue dele gelou. Os olhos do homem eram negros por inteiro, sem branco, sem pupila, só 2 buracos escuros que pareciam puxar a alma de quem encarasse. "É aqui", disse o estranho de repente, apontando para uma estrada de terra que Mundico nunca tinha visto na vida. O coração do motorista batia forte, mas ele obedeceu. Entrou na estradinha estreita e o carro começou a tremer nas pedras soltas. O silêncio de Teresina já tinha ficado para trás, e agora só dava para ouvir o barulho da suspensão reclamando. No meio da escuridão, o carro simplesmente perdeu força. Mundico pisava fundo no acelerador, mas parecia que alguma coisa segurava o veículo. "O que está acontecendo, meu Deus?", murmurou. O homem no banco de trás respondeu num tom seco. "É o lugar, aqui é onde começa." O carro parou de vez. Raimundo olhou em volta e não viu nada além de mato e sombra. De repente, o passageiro abriu a porta devagar e saiu, caminhando como se soubesse exatamente para onde ir. Sumiu por uma trilha de terra batida. Mundico pensou em ficar, mas o pavor de ficar sozinho foi maior. Então, abriu a porta e seguiu, mesmo sem entender por que estava obedecendo. O ar lá fora era pesado, denso, parecia grudar no corpo. A lua mal iluminava o caminho, e quanto mais ele caminhava, mais o silêncio parecia gritar nos ouvidos. Depois de uns passos, avistou a figura parada, imóvel, olhando para o nada, como uma estátua. Mundico chamou, mas não teve resposta. Foi aí que o vento parou de vez. Não havia um som de bicho, nem de folha mexendo. O motorista sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo observado por dezenas de olhos invisíveis. E, sem aviso, ouviu um sussurro. Primeiro fraco, depois mais claro, como se estivesse dentro da cabeça dele. "Você já não tem escolha." O homem do casaco se virou devagar, e pela primeira vez, Raimundo viu um pouco do rosto dele. Não era normal. As feições pareciam se desfazer, como se fossem feitas de sombra líquida, e no lugar da boca surgiu um sorriso torto que não parecia humano. O pavor tomou conta do motorista, que recuou um passo, tropeçando numa pedra. "O que você quer de mim?", perguntou com a voz embargada. O homem respondeu: "Tudo o que você viveu até hoje foi para chegar aqui. Você faz parte disso agora." Mundico começou a suar frio, a respiração curta. Tentou correr de volta para o carro, mas a estrada parecia mais longa do que antes, como se estivesse se esticando. Cada passo parecia não levar a lugar nenhum. O ar ficou mais pesado, a ponto de doer nos pulmões. E foi nesse desespero que ele viu outra cena que tirou qualquer resto de coragem. Do mato começaram a surgir outras figuras. Uma mulher de branco, com o cabelo cobrindo o rosto, parada em silêncio. Depois, um homem de chapéu e casaco, com a pele pálida. Mais adiante, uma criança loira num vestido branco,
olhando fixo para ele com um sorriso largo demais. Todos parados, todos olhando para ele. O motorista entendeu. Aqueles não eram passageiros comuns, eram presenças que não pertenciam a este mundo. E de repente, todos falaram ao mesmo tempo, numa só voz que ecoava como trovão. Você é um de nós agora. Raimundo caiu de joelhos, tentando rezar, tentando achar força em qualquer coisa que conhecia. Mas a voz deles abafava tudo. A escuridão ao redor parecia se fechar, e a última coisa que ele viu foi o homem do casaco se aproximando, cada passo ecoando como se o chão fosse de pedra. Ele encostou o rosto perto do motorista e disse: "Agora você sabe o preço da sua escolha." E foi nesse instante que Mundico percebeu que aquela corrida não ia acabar como as outras. Mundico ainda estava ajoelhado no chão de terra quando sentiu que o corpo não respondia mais. Era como se uma força invisível tivesse tomado conta dele. A respiração estava curta, o suor escorria pela testa e o coração batia tão forte que parecia que ia explodir. À frente, aquelas figuras que surgiram do nada continuavam imóveis, olhando para ele como se esperassem alguma coisa. A mulher de branco inclinou devagar a cabeça para o lado, e quando o cabelo caiu um pouco, Mundico viu que o rosto dela não tinha olhos, só 2 buracos escuros que escorriam uma espécie de sombra. O homem de chapéu ergueu as mãos e os dedos eram finos demais, compridos demais, como se não fossem de carne. Já a criança, que parecia tão frágil, abriu um sorriso que ocupava quase todo o rosto. Um sorriso que não parecia humano. O desespero tomou conta do motorista. Ele tentou gritar, mas a voz não saía. Foi aí que o homem do casaco se abaixou na frente dele. O rosto estava mais visível agora e não parecia coisa desse mundo. A pele parecia se mover sozinha, como se tivesse vida própria. Os olhos negros, profundos, sugavam qualquer coragem. "Você cruzou o limite, Raimundo", disse ele com aquela voz grave que ecoava na cabeça do motorista. "Agora não há mais volta." A pressão no peito aumentou tanto que Mundico caiu de lado, se debatendo, tentando puxar ar. O chão parecia se mover embaixo dele, como se estivesse vivo, pulsando. As sombras que cercavam o lugar começaram a se mexer, girando em volta, e logo ele não sabia mais o que era realidade e o que era ilusão. De repente, uma névoa grossa tomou conta do ambiente. Raimundo não conseguia ver mais do que uns 2 palmos na frente. Sentiu passos ao redor, sussurros vindo de todos os lados, vozes misturadas que falavam frases que ele não entendia. Uma delas, porém, soou clara como um trovão dentro da cabeça dele. "Você vai dirigir por nós." O coração dele gelou. Era como se quisessem transformar ele em parte daquele grupo de aparições, como se o condenassem a vagar pela noite levando almas perdidas. Ele tentou se levantar, mas o corpo estava pesado demais. O ar ficou mais frio, e quando olhou para o lado, viu a criança de vestido branco bem perto, encarando ele. Os olhos negros dela refletiam a pouca luz da lua. "Obrigado pela carona", disse a menina, mas a voz era adulta, rouca, como se viesse de dentro da terra. Mundico fechou os olhos com força, pedindo a Deus para acordar de um pesadelo. Mas quando abriu, a cena só tinha piorado. O carro dele estava ali de novo, parado no meio da estrada de terra. Só que agora, o banco de trás estava cheio. Todos aqueles seres estavam sentados dentro do veículo, olhando fixo para frente, esperando. As mãos de Mundico tremiam quando ele se aproximou do carro. Não queria entrar, mas parecia que não tinha escolha. As portas se abriram sozinhas, como se convidassem. Ele entrou e sentou no banco do motorista, quase chorando de desespero. O carro ligou sozinho. O motor roncou e os faróis acenderam, iluminando a estrada deserta. Aquela voz grave ecoou de novo na cabeça dele. "Agora você é um de nós. Vai buscar quem for chamado." O carro começou a se mover sem que Raimundo encostasse nos pedais. Ele tentava segurar o volante, mas não adiantava. O veículo parecia guiado por outra força. As ruas de Teresina voltaram a aparecer, mas de um jeito estranho. As casas estavam apagadas. As luzes dos postes piscavam como se estivessem queimando, e não havia viva alma na cidade.
Era como se ele tivesse entrado numa versão morta de Teresina. No banco de trás ninguém falava, mas a presença deles enchia o ar. O retrovisor mostrava os rostos deformados, olhos escuros e bocas que se moviam em silêncio. O coração de Mundico estava em pedaços. Ele já não sabia se estava vivo ou morto. Em certo momento, o carro parou diante de uma casa simples no bairro Vermelha. Mundico olhou e reconheceu. Era a casa dele. As mãos suaram ainda mais. Não pode ser, murmurou. Mas a porta traseira abriu sozinha e as figuras saíram, caminhando até a entrada. Ele ficou sozinho dentro do carro, trancado, incapaz de sair. Do lado de fora, os seres batiam à porta. Raimundo via tudo pelo para-brisa, mas não podia se mover. A cada batida ele sentia o coração se despedaçar. Até que a porta da casa se abriu. Quem apareceu foi a esposa dele, assustada, de camisola, perguntando quem estava ali, e atrás dela, o filho pequeno. Foi nesse momento que Mundico entendeu. Aquilo não era sobre ele apenas. Os seres queriam a família dele também. O grito ficou preso na garganta. Ele se debateu dentro do carro, tentando quebrar o vidro, mas nada funcionava. Os seres entraram devagar na casa, como sombras deslizando, e a porta se fechou. O silêncio voltou. Quando finalmente o carro destravou, Raimundo saiu correndo em direção à porta, mas a casa não estava mais lá. No lugar, só havia um terreno vazio, cheio de mato, como se nunca tivesse existido nada ali. O motorista caiu de joelhos, chorando, perdido, sem saber se estava ficando louco ou se realmente tinha perdido tudo. A cidade parecia diferente, estranha, como se ele tivesse atravessado para outro lado da realidade. E foi nesse estado de desespero absoluto que ele ouviu a voz do homem do casaco bem atrás dele. Agora você entende. Já não há como voltar. Mundico ficou de joelhos naquele terreno vazio, sem entender como a casa dele podia ter sumido assim, como se nunca tivesse existido. O chão seco, o mato crescido e nenhum sinal da esposa ou do filho. Era como se alguém tivesse arrancado a vida dele pela raiz. O vento soprou forte, levantando poeira, e o silêncio era tão pesado que chegava a doer nos ouvidos. Ele olhou para trás, e lá estava o homem do casaco, firme, olhando com aqueles olhos pretos que não refletiam nada. Você já cruzou a linha, disse com a voz que parecia rasgar o ar. E agora você pertence ao caminho. Raimundo tentou gritar, mas só saiu um choro engasgado. Eu não quero isso, eu só quero minha família de volta, implorou. O homem deu um passo à frente, e por um instante o rosto dele pareceu mudar. Não era mais só sombra e escuridão. Havia traços humanos ali, como se fosse alguém comum. E foi nesse instante que Mundico percebeu algo terrível. Aquele rosto era o dele mesmo, como se estivesse se olhando num espelho quebrado. O próprio motorista estava se tornando parte daquilo. As pernas dele fraquejaram e ele caiu no chão. A terra parecia respirar embaixo do corpo, como se puxasse ele cada vez mais para baixo. As figuras voltaram a aparecer ao redor. A mulher de branco, a criança, o homem de chapéu. Todos olhando, todos esperando. Você vai dirigir por nós, repetiram em coro. Num último ato de coragem, Mundico fechou os olhos e rezou baixinho, pedindo proteção. O vento ficou ainda mais forte. A poeira cobriu tudo e, de repente, o silêncio foi substituído por um som conhecido. O ronco do motor do carro dele. Quando abriu os olhos, estava sentado de novo no banco do motorista, sozinho no meio da Avenida Frei Serafim, bem no centro de Teresina. As ruas estavam desertas, mas dessa vez havia algo diferente. O retrovisor mostrava os bancos de trás completamente vazios. Ele respirou fundo, tremendo, achando que talvez tivesse acordado de um pesadelo. Mas bastou ligar o rádio para entender que não era sonho. A voz grave do homem saiu clara pelas caixas de som. Agora você sabe o caminho. Vai dirigir até ser chamado. O coração de Raimundo disparou. Ele olhou pela janela e percebeu que a cidade parecia normal, mas as luzes dos postes piscavam, como se algo espreitasse por trás delas. Tentou dirigir até em casa, mas quando chegou no bairro,
encontrou apenas o mesmo terreno vazio que tinha visto antes. A família dele tinha desaparecido, e ninguém na vizinhança lembrava de conhecer alguém chamado Raimundo. A vida do motorista virou um tormento. Cada noite, no mesmo horário, o telefone tocava com uma chamada misteriosa. Quando ele aceitava, passageiros estranhos subiam no carro, todos com aquele mesmo olhar vazio. No fim das corridas, sempre deixavam algo no banco de trás. Uma nota velha, um relógio quebrado, uma boneca rasgada, objetos que não faziam sentido, mas que pesavam como lembranças de outro mundo. Com o passar dos dias, Mundico foi perdendo a esperança de voltar ao normal. Ele entendeu que tinha se tornado parte daquilo, condenado a rodar pelas madrugadas carregando almas que não pertencem mais aqui. E é aqui que eu te digo, parceiro, o que aconteceu com ele serve de aviso pra gente. A estrada é cheia de mistérios, e nem todo passageiro que pede carona ou corrida é de carne e osso. Às vezes, a gente cruza com coisas que testam nossa coragem, e o preço pode ser alto demais. Dizem que até hoje, em algumas madrugadas de Teresina, aparece um carro velho rodando devagar pelas ruas desertas. Quem olha de perto vê o motorista com um semblante triste, como se carregasse o peso do mundo. E se você reparar bem, pode jurar que o banco de trás nunca está vazio. Então, parceiro, se uma madrugada dessas você estiver sozinho numa estrada ou numa rua silenciosa e ver um carro se aproximando devagar, pense duas vezes antes de aceitar a carona ou de chamar pelo motorista, porque se for o carro de Mundico, não tem volta. Quem entra não sai, e é por isso que eu compartilho essa história contigo. Para deixar o recado, tem fronteira que não deve ser cruzada. O desconhecido pode parecer só curiosidade, mas pode custar muito mais do que a gente imagina. Agora me diz aí nos comentários, você teria coragem de rodar sozinho de madrugada depois de ouvir uma história dessas? Se gostou do relato, já deixa seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui sempre tem caos arrepiante da boleia. E se perdeu o último vídeo que eu contei, corre lá para assistir, porque também é daqueles que não te deixa dormir. Aqui quem falou foi Zeca Estrada, o caminhoneiro que nunca anda sozinho. Até a próxima, parceiro.